Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Bastante conteúdo de valor ontem entregue na live, né? Acho que hoje todo mundo consegue colocar esse conteúdo de ontem em prática, né? Lembrando que hoje temos também a nossa aula 3 da Jornada da Consistência, onde vou falar muito sobre como montar um gerenciamento e como colocar tudo que a gente aprendeu em prática. Então a gente vai ter muita aula com gráfico hoje, tá bom, galera? E lembrando, hoje também vão ser abertas vagas para a comunidade. Lá dentro da live eu vou abrir e explicar como funciona dentro da comunidade. Vocês vão ver o painel, valores, como tudo vai funcionar. Então vocês poderão tirar todas as suas dúvidas lá dentro também. Beleza? Bom, vamos lá começar com o nosso grande mini índice gráfico de 1 hora aqui. Que é interessante, né? Vamos apagar isso aqui. A princípio, marcar nossos pontos de liquidez. Então a gente tem esse topo, né? O H1 aqui como ponto de liquidez. Aqui no fundo, o mercado ontem deixou também um ponto de liquidez, tá? Toda essa estrutura aqui é um imbalance no gráfico de H1. Abaixo dele a gente tem um order block também, que é interessante. Vou marcar ele no H1. Lembra a aula de ontem? Referência de alta. Eu quero comprar, se eu quero comprar na região barata, que é o desconto. Enquanto a gente estiver aqui nessa região de prêmio, a gente pode tentar trabalhar vendido. Só tomar cuidado com as vendas, porque o mercado já pode ter mitigado. Ou seja, qual é o movimento do mercado? Expansão, mitigação, expansão. O foco dele está no rompimento de topo para dar continuação na tendência de alta, beleza? Bom, vamos cair para os 15 minutos aqui. Ó, esse order block se mantém aqui. Ele é um order block bacana, tá? Vou deixar ele marcado nos 15 minutos. Por que ele é um order block bacana? Porque o mercado tentou romper topo, ele tentou vender, jogou uma venda na situação de tentar manipular, e olha o que acontece depois, barra de ignição. Ou seja, houve um aumento muito grande da posição do institucional aqui. Esse order block é bacana. Vou deixar ele mais forte aqui, né? A gente tem a liquidez aqui para validá-lo. E beleza. Lá nos 5 minutos, a gente tem uma movimentação baixista, né? Então, como uma referência interna aqui, a gente tem esse choque, onde o mercado expande, mitiga, depois expande, mitiga, ele está dentro dessa estrutura aqui, certo? Então assim, o que a gente pode até trabalhar hoje? O mercado está fazendo aqui uma estrutura baixista, né? E aqui internamente estruturas de alta, né? Se olhar nos 2 minutos vai ficar mais fácil de visualizar. Topos e fundos ascendentes. Qual é o último fundo dele? É esse cara aqui, ó. Então, se você quiser trabalhar vendido também, você pode esperar um choque nessa situação, uma criação de liquidez, uma possível execução para o mercado romper esse fundo, que seria a liquidez do H1, tá? Essa é a primeira situação nossa, certo? Se o mercado vir trabalhar aqui em cima, eu ainda não vou sair vendendo em qualquer lugar, provavelmente eu vou esperar a manipulação nesse topo. Então a melhor região para a gente vender é quando o mercado manipular toda essa região aqui na extremidade, certo? Seria a melhor situação pra gente. Aqui eu vou ficar observando. Se o mercado reagir em algum lugar, desculpa, galera. Se o mercado reagir em algum lugar aqui, a gente pode tentar trabalhar, mas a reação que eu espero que é uma quebra de estrutura, tá? Algo mais forte, mais concreto. Não saiu só por causa de uma barra de ignição ou coisa do tipo, tá bom? Então, assim, essa é a situação que a gente pode trabalhar com o índice hoje. Aqui, você vai ter a opção de um risk entry ou a opção do mercado fazer um choque, criar uma liquidez e te executar por confirmação. Lembra, ontem a gente aprendeu sobre
entrada de risco e entrada de confirmação. Aqui seria sua entrada de risco e esperando quebrar essa estrutura, criando essa referência, aqui seria sua entrada de confirmação. Tá ok? Então isso aqui que a gente vai esperar para o nosso índice aqui, né? Aqui em cima a gente espera a manipulação do preço. Quando a gente vem aqui para o mini dólar, ai galera, deixa eu só trocar a estrutura dele aqui. Que eu tô dentro de um outro layout, né? Deixa eu ver se eu dar um Ctrl V aqui vai dar certo. Deu, beleza. Então é isso que a gente vai esperar. Esse aqui a gente vai ficar mais de olho, tá? Vou tirar daqui, certo? Pra gente não ficar muito preso nele. Bacaninha. Show de bola. Dolinha. Gráfico de 1 hora. O que a gente tem? Cara, a gente tem uma posição bem interessante aqui ainda. Esse cara tá válido, né? Lembra, a gente tem o equal highs aqui. Temos mais liquidez aqui. Eu gostaria que o mercado manipulasse isso e testasse essa região de extremidade para a gente vender. Daí você teria até um possível risk entry. Então, vamos só estender a ponta de liquidez, estender a outra ponta de liquidez. Que nem, por exemplo, aqui tem uma operação também, mas como eu tenho uma liquidez muito próxima da outra, eu prefiro entrar mais saudável após a tomada das duas liquidez. A manipulação. Pode ser que o mercado pare aqui? Pode. Mas eu não bato o risco aqui. Aí eu entro por confirmação, mas aqui eu posso bater um risco, né? Que me geraria uma venda nessa região com stop lá na máxima. Então eu preciso encaixar meu stop aqui em 6 pontinhos, né? Que é o máximo que eu aceito aqui, ó, né? E aí nosso alvo a gente vai tentar trabalhar. Aqui já dá 3 para 1 com 18 pontos, né? Já é um baita de um risco retorno. Você vai trabalhar aqui nesses breaker blocks, ou então você vai tentar fazer uma extensão desse alvo aqui, tá? Então a gente pode trabalhar dessa maneira aqui com o dolinha. Vou botar um alarme aqui. De restante, o que a gente tem? Vamos lá. A gente tem esse rompimento da liquidez de H1, o que traz pra gente uma perda de referência também. Ou seja, vai trazer essa estrutura, né, que ele já está até trabalhando aqui, ó. Então assim, para a gente descer com o mercado, qual é o cenário mais saudável, já que ele está nessa movimentação forte, né? E a princípio parece que ele está até fazendo um movimento de consolidação, né? Mas o que a gente precisa aqui? De uma quebra de estrutura, talvez. Então, ó, na região mais saudável, aqui seria o choque. Então, se o mercado vir a fazer um choque, a gente pode tentar, ó, descer com ele por uma confirmação, mas após o choque apenas, tá? Ó, fundo ascendente, ele vem numa estrutura altista de fundo ascendente. Se o mercado quebrar essa estrutura, a gente pode trabalhar. E repara só, o mercado dentro da RSI, ó, já está trabalhando dentro do sobrevendido com várias divergências, tá? Isso é um ponto positivo para nossa venda. Se aumentar o tempo gráfico, ó, você vê que ele está trabalhando sobrevendido, né? Se aumentar o tempo gráfico aqui, ele já está entrando no sobrevendido também. Então são 3 cenários que o mercado está trabalhando no sobrevendido. Se o mercado romper esse topo e ainda ameaçar dar uma divergência, a gente tem mais uma entrada aqui, tá? Então aí a gente pode casar, por exemplo, essa região aqui de entrada, ó, nessa situação de liquidez aqui do equal highs, ó, topo igual, tá? Então a gente vai ficar olhando todas essas regiões aí para fazer nossa possível execução, tá bom? Eurinho, gráfico de 1 hora, né? Referência macro nossa segue baixista aqui, ó, certo? Lá na micro, o mercado tá trabalhando numa referência altista, ó, né? Dentro do desconto aqui, o que é interessante, né?
Vamos lá. Pontos de liquidez. Então, aqui em cima, se você tiver, a gente tem uma liquidez com uma possível venda, tá? Aqui eu falei casar com RSI para esperar a manipulação, né? Mercado já começando a trabalhar aqui no sobrecomprado, sobre vendido, né? Onde estão nossos pontos de liquidez? Aqui você tem vários pontinhos de liquidez, mas eu esperaria aqui. Por quê? Porque o foco do mercado tá nessa situação, tá de expansão, mitigação e expansão. Ele quer romper estrutura de fundo para seguir tendência baixista. Então eu deixaria um alarme aqui, esperaria manipulação para a gente começar a pensar em comprar o euro aqui nessa situação, tá? Internamente, você tem um ponto de liquidez aqui e você tem uma validação de uma venda num buy to sell aqui também, tá? Porque a gente tem até uma referência depois desse choque, essa referência. O mercado pode fazer essa situação também. Então aqui é uma região vendedora a favor da macro também que a gente pode ficar de olho, tá certo? Se quiser refinar, deixa eu ver o tamanho desse order block. A gente aguenta ele numa hora, então nem preciso refiná-lo tanto, tá? Então esse aqui já tá interessante pra gente, beleza? Nosso GBP, legal, estamos com essa referência ainda, macro. O mercado expandiu, o mercado mitigou, tá dentro dessa região de prêmio, se continuou trabalhando aqui dentro, quebrou estruturas, né? Então vamos entender aqui, ó, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, choque do movimento. Esse choque do movimento cria essa estrutura, expandiu, mitigou, expansão. Então o mercado está fazendo um boss aqui, ó. O que traz a sua nova referência para cá. Então beleza, quando eu caio para os 15 minutos aqui, minha referência é baixista, eu quero vender, se eu quero vender no prêmio, basta eu encontrar meus order blocks aqui. Então você vai reparar que a gente tem esse order block que é esse doji, uma região vendedora, tá? Luiz, então um monte de order block, o que eu faço? Você pode até aumentar o tempo gráfico, ó, e encontrar seu order block aqui numa hora, que você refina todos esses, né? Beleza, ó, tá vendo? Demos uma refinada. O que é interessante? O mercado chega a criar liquidez para execução. Então você precisa esperar a liquidez para começar a fazer uma execução aqui. Tá? Então tá sem liquidez isso aqui ainda, não tá válido, certo? Liquidez de H1, que seria o boss primário aqui também. Então você pode esperar foco do mercado com rompimento aqui nesse fundo, tá ok? Deixa eu alarme aqui próximo nessa região. Nosso Shao, né, fazendo a estrutura que a gente pensou aqui, então a macrozona baixista, secundária baixista, o mercado já veio tomar liquidez próximo aos 50 e trazer esse rompimento, então a gente pode, vamos apagar um pouco de coisa. Tomando liquidez de H1, você pode trazer sua referência nova aqui, ó. Essa referência ela vai trazer um ponto de liquidez aqui e validar seus pós aqui para cima. Então, vamos para os 15 minutos, a gente vai usar essa liquidez, ó, e validar a entrada, por exemplo, aqui nesse pós dos 15 minutos vendedor. Então aqui você tem uma região vendedora no Shao, tá? Para começar, o mercado já vem tomando essa liquidez, ele responde, né, ó, no movimento em V, ó. Mas aí a gente está no movimento baixista, temos que tomar cuidado. O mercado vem com topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente. Aqui ele está começando a quebrar a estrutura. Nos 5 minutos talvez a gente consiga visualizar isso melhor. Tá vendo?
trazendo um choque da situação, o que vai criar toda essa estrutura pra gente. Você vai ter esse equal lows como liquidez, e aqui provavelmente, ó, ele vai validar pontos de entradas dentro de um fair value gap, né? Se eu cair para 2 minutos aqui, ó, você consegue até ver esses fair value gap antes. Deixa eu ver, ó, bem na tomadinha de liquidez. Para quem quiser pensar, aqui já fechou, então é esse aqui que me sobra, tá? Esse cara que eu posso refinar para cá também. 1 minuto. Tá, então você tem uma região aqui interessante, possivelmente compradora, tomada de liquidez para continuar essa movimentação, para chegar na sua região de venda depois para descer com ele, tá certo? Então a gente pode esperar isso aí também do Shao. O CAD vem um movimento baixista, né, a micro, assim, ó, vários movimentozinhos baixistas. O que seria interessante aqui, ó, ele quebrar essas estruturas, ó, fundo ascendente, desculpa, topo descendente, topo descendente, topo descendente, topo descendente e quebra de estrutura, né? Essa quebra de estrutura aqui, você pode trazer, certo? Essa quebra de estrutura, o que você vai pensar aqui, tá, galera? Você vai pensar a seguinte situação. Deixa eu só arrumar aqui. Deixar o mercado romper isso aqui. Então, fazer esse rompimento. Vai ser um boss. Deixa ele romper, você vai criar uma estrutura aqui, ó. E aí você vai tradear lá nos 15 minutos justamente isso. Então talvez usar essa região como liquidez interna para validar, por exemplo, esse POI. Então a gente pode começar a virar a tendência desse carinha aqui, tá? Ele virando a tendência começa a trazer oportunidades de compra pra gente, tá? Como aqui, por exemplo, certo? Bacana. Ó, o Shao tá entrando lá naquela região, tá? Tanto aqui quanto aqui nos 5 minutos, ó. Esse fair value gap todo aqui, tá? Áudio SD 60 minutos, legal. Esse cara expandiu, esse cara mitigou, esse cara fez a expansão fazendo esse boss aqui, ó. Ou seja, vamos pagar um pouco de coisa aqui. Essa referência sua vem aqui agora, né? Onde a gente tem que tomar cuidado, porque a liquidez está aqui, Diagão. O mercado ainda não cria nenhuma liquidez aqui nesse meio. Então, a gente quer comprar. Se o mercado criar liquidez, ele vai validar, por exemplo, esse POI. Se o mercado, então, assim, esperar liquidez, tá? O mercado aqui esperando essa liquidez, o que vai surgir? Talvez uma manipulação aqui nesse fundo. Então essa manipulação aqui desse fundo é interessante, tá? Ó, o Shao, quem estiver olhando pode esperar uma reação dele, do preço, ó, ele tá vindo forte, deixa ele reagir, não executa nada ainda não. Quem quiser espera ele reagir aqui ou aqui, ó, ele pode ainda manipular esse fundo todo. A hora que ele começar a reagir, você entra junto com ele, tá? Em vez de pegar essa faca caindo. É um jeito que a gente faz, tá certo? Espera ele reagir, ó, deixa ele tocar nas regiões que te interessam. Na hora que ele reagir, a gente começa a executar junto com ele. Então deixa o mercado, se ele quiser caindo, ele vai caindo e a gente não executa, não pega a faca caindo, beleza? O STJPY a gente... Deixa eu ver se ele melhorou. Ah, beleza, rompeu. Então a gente cria uma nova referência. A onda toda que fez o rompimento tá aqui, ó, né? Aqui você vai ter seu POI, comprador. A gente só precisa de liquidez para executá-lo, né? Então precisa de liquidez para fazer sua execução, tá certo? S&P, né?
Ontem ele deu a vendinha aqui no toque, né, dessa região. O mercado ele chegou até vir antes, devolveu boa parte, né? Vamos entender onde a gente está. Peraí que eu tirei meu RSI sem querer, galera. Beleza. Gráfico de 1 hora, consolidação. A gente está estruturando essa referência macro. O mercado vem no cenário baixista, entrando para a zona de desconto, né? E começando a quebrar estruturas. O melhor cenário é ele perder essa referência para criar uma referência altista, tá? Ele criando uma referência altista, né? A gente começa a desenhar um cenário altista para comprar. Nos 15 minutos, provavelmente ele já está fazendo alguns choques, ó. Então você já até consegue trabalhar aqui dentro, onde você pode usar essas pontas de liquidez, né? E ó, usar seu order block aqui, comprador, certo? Então você pode estar trabalhando nessa situação aí com o S&P. Já tem liquidez interna, né, para validar seu order block, tá certo? Dá uma olhada lá no Shao, ó, o Shao tá indo, deixa ele ir. Muita gente fica batendo aí, ó, deixa ele ir, ó, deixa ele manipular. Se ele quiser cair, ele vai caindo e tá tudo bem. O que você tem que esperar? Manipulação. A hora que o mercado reagir, você vem com ele. Então você espera a reação do mercado. Você não fica tentando prever movimentos, tá? Ainda não realizei nada. Estou esperando ele reagir aqui. Se ele não quiser reagir, o foco dele é a tendência de baixa, né? Então é muito agressivo essas compras. Você tem que seguir o movimento macro. Qual que é o movimento macro? Baixista. Tá vendo? Se ele quiser continuar caindo, ele vai continuar caindo. E aí você vai puxando novas referências. Isso aqui é referência micro. Ela não está alinhada com a macro, tá? Lembra o que eu falei ontem? As referências precisam estar alinhadas, tá? Nasdaq aqui, tá, galera? Ó, o mercado vem numa pancada só e volta, né? Qual que é a ideia aqui? Bateu, voltou. Vamos desenhar aqui a estrutura macro dele. O mercado vem nessa pernada, né, nessa toada de alta. E ele vem tomando, ó, esses pontos de liquidez. Então a gente precisa respeitar essa pernada que o mercado vem. Repara aqui, ó, o mercado faz um choque, expande, não mitiga, expande e mitiga. Então você pode trazer essa estrutura aqui mais micro para o mercado, né? Ele vem, ó, aqui você quebra estrutura, aqui você tem seu POI validado com as liquidez internas, ó. Então você já tem liquidez interna validando o seu POI aí. Então você pode trabalhar nessa situação com Nasdaq aqui, beleza? Deixa eu dar uma olhada só no Bitcoin, como é que ele tá no macro, beleza? Ele tá reagindo, vindo para a região mais líquida vendedora, né? Vamos dar uma olhada no 60. Bacana. Então aqui ele quebrou aquela estrutura, né? O mercado já expandiu nessa situação, ainda não mitigou. Você pode estar trabalhando nessa situação, tá? O que é bem agressivo aqui, né? Por quê? Porque você está olhando essa referência baixista também, ó. O mercado já mitiga, qual é o foco dele? Romper. Então, cuidado com essas compras aqui. Não é um tipo de compra que eu faço, porque referência primária não está alinhada com secundário, tá? Então meu foco é mais vender aqui, ó, Bitcoin, ou então esperar ele virar referência. Virou referência, tá? Aí a gente vai com ele, a gente começa a entrar com ele, beleza? Bom, fechou, galera. Lembrando, hoje às 20 horas temos mais uma aula fenomenal aqui, tá? E estaremos juntos aí para abertura de vagas para todo mundo. Amanhã já estar na sala ao vivo junto comigo. Fechado, galera? Grande abraço, fiquem com Deus, bons trades.